Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre deixar de ser quem você é e se transformar na pessoa que você deseja. Quem é essa pessoa? Muitas vezes a gente nem consegue imaginar, mensurar, descrever. O que a gente consegue é saber algumas características que a gente não gostaria de ter e outras que a gente gostaria de conquistar. E hoje eu fiz uma live com a Merison Carmo, foi fantástica, psicanalista, e nossa, nós falamos muito sobre passagens bíblicas, muito sobre Deus, muito sobre a mente, sobre emagrecimento, tudo que eu falo aqui. E eu aprendi coisas novas e outras coisas foram reforçadas. E uma das coisas bem interessantes que ela falou foi o seguinte: psicanálise significa cura pelas palavras. E aí, olha como é importante as coisas que a gente fala, que a gente declara. E a Bíblia fala exatamente isso. Às vezes são coisas tão simples que a gente ignora solenemente. A Bíblia diz que nós devemos profetizar sobre o nosso dia, profetizar sobre as coisas que a gente espera. A fé é esperar coisas que a gente não vê. A ansiedade é o contrário, porque é esperar também coisas que a gente não vê, só que esperar coisas ruins. A fé é esperar coisas boas, esperar coisas que têm conexão com o que a Bíblia diz, tem coerência com o que é dito na Bíblia. E nesse caminho de ser transformado em quem você é, com as características que você tem, com a realidade da vida que você tem, com o gênio que você tem, com o que hoje você é capaz de fazer e ser transformado em uma pessoa que age diferente, pensa diferente, conquista coisas diferentes, lida com as coisas de forma diferente, a gente precisa de algumas características. Eu vou falar especificamente sobre a paciência, a confiança e a esperança. A paciência tá difícil, né? As pessoas têm cada vez menos paciência. A nossa mente, o nosso cérebro está sendo moldado para ter as coisas de forma cada vez mais rápida. Antigamente, a gente ligava para casa de uma pessoa, a pessoa não estava em casa, a gente tinha que esperar ela voltar para casa, receber o recado e querer retornar a ligação para nós. Hoje, a gente manda um WhatsApp e espera que a pessoa esteja ali prontinha, esperando sua mensagem chegar para ela te responder em 2 minutos. Alguns dias atrás, eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela me mandou oi, com intervalo de 1 minuto em cada mensagem. Então, tudo está muito automático, tudo está dando menos trabalho, tudo está mais acessível, né? O próprio ar-condicionado que a gente tinha que levantar para rodar aquela bolinha, agora é no controle. O carro que você tinha que ir rodando, né? Se você dava uma voltinha, descia um pouquinho para descer tudo, tinha que rodar mais, e agora a gente simplesmente aperta um botão e tantas outras coisas. Isso vai condicionando a nossa mente a entender que tudo deve estar acessível a nós muito rápido. E em outro áudio eu contei sobre um momento que Deus me fez uma promessa em 2018 e eu realmente acreditei que aquilo era para a semana seguinte. Eu juro para vocês. Eu achei que era na semana seguinte. Quando passou uma semana e nada aconteceu, eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Deus falou que ia acontecer. Pois é, mas ele não falou o tempo. E 7 anos passaram e as coisas começaram a acontecer no final de 2022. Coisas que poderiam ser um indício de algo que Deus me prometeu. Porém, a confiança precisa ser um sentimento, uma decisão que tem que acompanhar a gente durante todo esse processo. Por quê? Porque de 2018 até fevereiro de 2018, até novembro de 2022, ou seja, 4 anos e meio, nem sinal de fumaça. E aí o que a gente faz? Confiança. Se você tem uma doença, se você tem uma dificuldade com o filho, se você precisa vencer algumas questões próprias, se você tem episódios recorrentes de depressão, de síndrome do pânico, de compulsão por compra, por comida, o que quer que seja, problemas com a mãe, enfim, o que quer que seja, coloca diante de Deus, confia no que Ele coloca no seu coração. Às vezes você não entende Deus falando de uma forma tão clara, mas você tem uma sensação. Às vezes você faz uma oração, abre a Bíblia e lê uma passagem, você fica, será que isso tem a ver ou foi coincidência? Coincidência abrir nessa página? Você pede a Deus para confirmar, continua em oração, pergunta de novo, vê se Ele tira isso do seu coração. Em 2014, 13 para 14, eu perguntei uma coisa para Deus e falei para Ele, eu acho que isso é uma bobagem. Isso é uma coisa boba, que não tem necessidade de acontecer, de ser dessa forma. Então, só pode tirar esse desejo do meu coração, porque talvez isso não seja necessário. E 10 anos passaram, 11 anos, né? 10, 11 anos. E eu continuo com o mesmo desejo no meu coração. O desejo não morreu. Ou seja, é algo de Deus, mas as coisas vão acontecer no tempo dele. A gente precisa exercer a paciência, precisa ter paciência. E durante esse tempo da paciência é exercer
perder a confiança. Nós temos nos comportado como pessoas muito frágeis, que não sabemos lidar com não, ou com espere, ou com continua, ou sim, você vai ouvir coisas que você não quer, sim, você vai estar em situações que você não gostaria. Quantas situações os discípulos de Deus viveram? É de Jesus? Como que Paulo morreu? Como que outros discípulos morreram? Paulo foi apedrejado. Imagina que se na primeira situação que ele fosse rejeitado, ele fala, não sou obrigado a ouvir isso. É óbvio que Deus não me quer aqui. Tem alguma coisa errada, eu vou voltar para onde eu estava e isso não é para mim, ou esse não é o desejo de Deus para minha vida. Nem sempre o desejo de Deus vai estar alinhado a uma situação confortável. E para dizer a verdade, muitas vezes não vai estar. Agora, para a gente saber se a gente está numa situação ruim, emocionalmente falando, por escolha própria, por incapacidade de lidar com algumas coisas ou por um desejo de Deus, a gente precisa estar alinhado com Ele. A gente precisa abrir os nossos ouvidos para Ele. A gente precisa cumprir princípios bíblicos. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se eu não me engano. Por acaso, consegui abrir exatamente em Deuteronômio aqui, só para confirmar. Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos da obediência e depois fala sobre os castigos da desobediência. E aqui fala o seguinte: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os seus dias, e ninguém haverá que te salve. O que significa isso daqui? Deus mesmo tira o nosso discernimento, permite que a gente perca o nosso discernimento quando a gente não obedece. A gente fica cego espiritualmente. As outras pessoas ao seu redor estão vendo, falando, e você não consegue enxergar. Agora, é diferente de quando você está seguindo a Bíblia e outras pessoas ao seu redor não conduzem a vida através da Bíblia e querem te tirar desse caminho. Porque muitas vezes o caminho de Deus vai ser uma loucura para o mundo. A própria Bíblia diz isso. Quantas pessoas falam para mães desistirem dos seus filhos? Deixa ele seguir a vida dele, deixa ele fazer o que ele quer, ele é adulto, ele que se vire. Você não é obrigada a isso, a aquilo, a escutar assim, a escutar assado, porque a pessoa está seguindo um caminho do mundo, o que é natural do mundo, baseado nas emoções. Se eu me sinto mal, eu saio dessa situação. Se eu me sinto triste, eu saio. Se eu sou ofendida, eu saio. Se eu não suporto ouvir certas coisas, eu saio. Mas não é isso que a Bíblia manda a gente fazer. Paciência, confiança e esperança. Eu quero ler aqui algumas passagens do Salmo 89 que fala o seguinte: os meus lábios proclamarão a todas as gerações a sua fidelidade. E aí no 2 repete sobre a fidelidade. Tu a confirmará nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido. Muitas vezes é difícil a gente entender a fidelidade de Deus porque não é igual a fidelidade dos homens. A gente não confia 100% nas pessoas. Às vezes nas pessoas mais próximas que você mais ama, você não pode confiar 100%. E óbvio que a nossa mente fica condicionada e o nosso relacionamento com Deus se assemelha a isso. Será que ele vai fazer mesmo? Será que ele está mesmo comigo? Será que essa situação vai ser revertida em bem? Será que ele está me conduzindo? Será que ele realmente me perdoou? Mas a Bíblia diz sobre a fidelidade de Deus e ela é confirmada no céu. A gente precisa aprender a trazer a realidade do céu para a terra. Viver dessa forma, afirmar isso, como eu falei no início, a psicanálise é cura através das palavras. Nós precisamos falar as coisas que nós desejamos e esperamos, não o contrário. É muito difícil, é muita luta, esse daí só Jesus, só nascendo de novo, só Deus na causa. Parem de falar isso. A cura dos relacionamentos, a sua cura emocional, física inclusive, a cura das situações acontecem primeiro através das palavras. As palavras curam, as palavras ferem. A Bíblia fala sobre o poder da língua, que a língua tem o poder do bem e do mal. Então, leiam o Salmo 89, leiam com calma, ele é grande, tem 52 versículos, vai lendo aos pouquinhos, lê 10, medita sobre aquilo, depois mais 10, até você terminar de ler tudo e começa a aplicar tudo isso na sua vida, profetizar sobre as coisas que você deseja, dizer que você é uma pessoa paciente, que você espera em Deus, que você espera feliz, porque você confia no que Ele fala, no que Ele está preparando para você. A gente precisa confiar no que Deus está preparando para nós. Muitas vezes Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas nós não estamos prontos para acessar isso. A situação não está pronta ainda e Ele está preparando aquilo para a gente receber algo maravilhoso. E muitas vezes a gente larga o caminho pela metade. A gente não vai até o fim porque a gente não tem paciência e a gente não confia em que Deus é fiel, que Ele tem uma aliança conosco,
que se você está fazendo a sua parte e as coisas não aconteceram do jeito que você gostaria, é porque não é o momento certo. Deus sabe o porquê ainda não aconteceu. Confie em Deus, tenha paciência, espera em Deus e declara as coisas que você quer que se tornem reais na sua vida. É isso. Beijo.